que encoraja, que nos empurra para a grande missão de encontrar o perdido, lembrar o esquecido, falar da salvação. Paulo nos lembra que todo salvo é um missionário, todo seguidor de Cristo é evangelista, e ele fez isso de todas as formas, por todos os meios, no mundo inteiro, para alcançar a todos, até o seu último suspiro de vida. Onde aumentou o pecado, a graça transportou. Graça e paz, irmãos, amém? Como essa semana, obrigada, queridos. Como essa semana foi uma semana bem animadora e desafiante, inspiradora, quando eu me debrucei sobre a vida de Paulo e comecei a relembrar, as coisas que o Senhor fez através da vida desse querido. Como foi maravilhoso e me senti extremamente inspirada mesmo pelo Senhor para trazer uma palavra hoje para o seu coração. Com certeza eu fui muito ministrada pelo Senhor e acredito que você vai ser também bastante ministrado. Eu queria lembrar que o Wesley, como o pastor Fernando já falou, está na Tanzânia, mandou um abraço, está com saudade de todo mundo. O Wesley também está muito impactado por aquilo que Deus está fazendo na igreja ali na Tanzânia, no sul da Tanzânia. É uma igreja muito pobre, de paredes de barro, mas que tem uma presença poderosa no meio da comunidade onde está instaurada. Nessa igreja, para você ter ideia, eles dão aula para as crianças, elas são cristãs, muçulmanas, animistas, eles recebem palestras e até consultas médicas dentro dessa igrejinha. Então você imagina uma igreja muito pobrinha, muito simples, mas ela é extremamente relevante no lugar onde está. Isso nos inspira também, como igreja, a fazer muito mais do que já estamos fazendo. Então não esqueça nas suas orações de orar pelo Wesley. Alguns receberam um vídeo, ele estava muito animado, querendo construir uma sala de aula para que as crianças pudessem ter um ambiente só delas, mais claro e mais fresco do que dentro da igreja. Olha, eu estou muito impactada por aquilo que o Senhor falou comigo durante a semana, e eu acredito que o Espírito dele vai falar hoje ao nosso coração. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos chacoalhar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, para que a gente se levante e faça coisas diferentes do que a gente tem feito. A história de Paulo é desafiadora, porque é um homem muito grato a Deus. Todo o ministério de Paulo, a vida de Paulo, era pontuada na gratidão, porque ele sabia exatamente o que ele tinha feito e do que ele tinha sido perdoado. É um valor tremendo que ele dá à glória de Deus. E você vê na palavra de Deus, ele dizendo, depois de ter escrito 13 cartas, ele fala, ai de mim se não pregar o evangelho, quem seria eu? Ai de mim se eu não divulgar as boas novas. Esse homem, na sua época, ele colocou o mundo de cabeça para baixo. Ele foi capaz de ser um divisor de águas ali na Grécia, onde era uma cultura pagã, completamente mergulhada no paganismo. E depois de Paulo, você vê o advento do cristianismo no mundo grego, e a forma como ele, um homem como eu, como você, um homem simples, colocou de cabeça para baixo toda uma cultura, toda uma forma de viver que era extremamente forte e tradicional. Hoje nós vamos ler um texto em Atos, capítulo 14, do 8 ao 20. Você deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear por esse texto essa manhã. Paulo era um homem incrível, ele era excepcional, mas ele tinha um lado também, às vezes meio ácido, meio áspero. Paulo, ele não tinha meias palavras, ele não era politicamente correto. Talvez se tivéssemos gente como o apóstolo Paulo nas nossas igrejas, talvez até o rejeitaríamos, porque ele não tinha meio termo, era assim, sim, não, não, e ele ia direto no ponto, e ele não tinha muito medo de falar a verdade e confrontar com a verdade. Ele faz isso, inclusive, com o próprio apóstolo Pedro, Pedro escolhido ali por Jesus, Pedro que foi escolhido a dedo, caminhou com o Senhor. Pedro, aquele que andou sobre as águas e fez milagres em nome do Senhor, estava ali sempre próximo. Existe uma situação
logo depois da instauração da igreja, onde Pedro ele tem um relacionamento com os gentios. Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. E de repente entra uma onda judaizante e Pedro começa a dizer e rejeitar os gentios, dizendo para eles o seguinte: olha só, para vocês entrarem no reino de Deus, não basta só aceitar a Jesus e viver por Jesus. Vocês vão ter que se circuncidar também. Paulo, quando ele vê uma situação como essa, ele não é politicamente correto, ele não pensa, nossa, é Pedro, foi o escolhido, ele chegou primeiro que eu, já estava mais tempo aqui, com esse título de apóstolo. Não, Paulo confronta Pedro nessa situação, e a palavra de Deus diz em algumas versões que Paulo ele se opôs face a face a Pedro. Existem alguns teólogos, alguns estudiosos que dizem que esse se opor face a face, é basicamente, quem gosta aqui de MMA? Não tenham vergonha, irmãos. Você lembra lá no MMA, antes das grandes lutas, que bota um lutador de face para outro lutador, enquanto está todo mundo fazendo aquela divulgação, tirando foto, com os jornalistas, e fica literalmente um homem virado para o outro, fungando um para a cara do outro? Exatamente. Alguns estudiosos da palavra de Deus falam que esse se opor face a face, Paulo com Pedro, foi basicamente isso. E é interessante que não só isso acontece ali publicamente, em torno das pessoas, como Paulo, não muito satisfeito, ainda escreve exatamente como ocorreu e o que foi dito em Gálatas, no capítulo 2, a partir do versículo 11. E é interessante que Paulo, até mesmo nesse texto, no 1:10, ele diz o seguinte: se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. E a gente vê como o nosso evangelho hoje está completamente distante dessa perspectiva de Paulo. Hoje temos muito cuidado com muitas coisas e, às vezes, o politicamente correto é o que dita a nossa pregação. O politicamente correto é aquele que nos direciona, o politicamente correto é aquele que nos orienta. E Paulo, ele, em nome da verdade, como doutrinador, um dos maiores doutrinadores da Igreja do Senhor, ele não tem problema em dizer a verdade, em confrontar, e podia ser qualquer um, desde um pequeno discípulo até o grande apóstolo Pedro, que já havia chegado primeiro que ele. Vamos abrir as nossas Bíblias, a Bíblia está aberta em Atos 14, do versículo 8 ao 22. Vamos fazer essa leitura de forma contínua. E diz o seguinte a palavra de Deus: enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local: os deuses vieram até nós em forma de homens. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas para que abandonem estas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências da sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas e também um alimento e um coração alegre. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldades para impedir que o povo lhe oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e instigaram a multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé,
lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Primeiro ponto diz: fomos chamados para dizer ao impossível que Jesus pode. E isso, quando eu li e comecei a meditar sobre isso, eu penso que como estamos afastados dessa declaração. Talvez tenha acontecido com você, uma pessoa que chegou até você com uma enfermidade, com uma situação, e às vezes nós não oramos por milagres. Nós nos afastamos tanto do reino espiritual e da realidade espiritual e desse poder maravilhoso de cura do Senhor, que às vezes somos capazes, e não há tanto problema nisso, mas somos capazes de falar: Senhor, abençoa para que o remédio faça efeito. Senhor, abençoa para que seja guiada as mãos dos médicos e os exames, para que seja tudo descoberto e que a cirurgia seja uma bênção. Não há problema a gente fazer orações como essa. Para muitos aqui sabem que eu acabei de passar por uma cirurgia, ainda não fazem 40 dias, eu já perdi as contas, acho que já faz 40 dias. Que eu fiz uma cirurgia de retirada da tireoide. Por isso que minha voz ainda está meio assim, meio fraca. E eu fiquei 19 anos com nódulos na minha tireoide toda, até que saiu através de cirurgia. Mas nós nos tornamos um povo incrédulo. E é interessante a gente pensar nisso, porque nós falamos tanto de fé e crer no sobrenatural, e crer em Jesus, e crer no seu poder, mas nós, na nossa prática, nos tornamos um povo extremamente incrédulo. Às vezes, no nosso próprio meio, achamos que o poder de Deus, ou alguma manifestação espiritual dessa ordem, é coisa de gente fanática. Como somos ingênuos. Como somos ingênuos. Eu quero dizer para você hoje, queridos e queridas, que Deus, Ele não é pentecostal, Deus não é tradicional, Deus não é reformado, Deus não está parado e fixado e dentro das caixas das nossas denominações. Quem somos nós para dizer que Deus pode ou não pode agir ou fazer da forma que Ele quiser? Mas é dessa maneira que temos nos comportado. Nós estamos falando para Deus: Deus, olha só, não é dessa maneira não. Porque segundo esse conceito, segundo essa forma, queridos, Deus é um Deus poderoso, sobrenatural, e Ele faz e continua fazendo milagres sobre a terra. Você crendo ou não, você vendo ou não, o Senhor continua se manifestando. Os cegos continuam sendo curados, os surdos mudos continuam sendo curados, as pessoas continuam levantando das suas cadeiras de roda. Pessoas estão levantando nesses momentos, enquanto a gente está falando aqui, levantando dos seus túmulos. Para nós fica uma distância tão grande dessa realidade que parece conto de fadas. Parece que é história de missionário, né, pastor? Porque estamos tão afastados e tão incrédulos e cada vez mais tão distantes dessa realidade espiritual que o nosso Deus vive, que não conseguimos crer. Não conseguimos acreditar. Eu quero dizer para você que muito mais do que incrédulos, nós estamos nos tornando um povo covarde. É um povo covarde. Nós não temos mais ousadia, intrepidez do Espírito Santo e coragem de pregar o Evangelho na sua simplicidade. Nós buscamos congressos, nós buscamos cursos, estratégias, e cada vez a gente está mais paramentado e cada vez com mais conhecimento. A gente tem livro de toda sorte de assunto que você possa imaginar em relação ao cristianismo. Mas parece que a gente ficou pelo meio do caminho, ficamos engessados. Colocamos Deus dentro de uma caixa e dizemos para Ele o que Ele pode, o que Ele não pode fazer, segundo a minha teologia ou segundo a minha crença. Quem somos nós? Quem somos nós? Queridos, Deus não está morto. O Espírito Santo não foi enterrado junto com os apóstolos e aquela geração de discípulos. Ele continua se movimentando na igreja do Senhor, dentro de mim e dentro de você. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele quer nos convencer que não é bem assim. Talvez use o pastor, o missionário, o apóstolo, o bispo. E quem? Logo eu. Sim, ele quer usar você. Somos um povo tímido. Um povo tímido, um povo intimidado hoje pela sociedade, um povo intimidado pelo politicamente correto. Quando Paulo começa a sua pregação, ele percebe que aquele homem ali, que ninguém dava nada por ele,
tinha fé naquilo que estava sendo falado. Ele fala, levanta-se. Quantas vezes nós tivemos essa coragem de pregar o Evangelho de uma forma ousada e poderosa e ordenar uma situação como essa, algo impossível, algo impraticável pelo poder humano? Eu penso que estamos incrédulos, estamos covardes, porque estamos gastando o nosso tempo nas coisas que não são do céu. Nós não oramos e buscamos mais a Deus como devemos. Só nos momentos de tragédia, nos momentos de reflexão pessoal, mas nós não buscamos mais a Deus intensamente como deveríamos. Às vezes, fazemos muito bem o trabalho que nos é colocado na igreja para fazer. Tocamos, dançamos, sapateamos, pregamos, atendemos no aconselhamento, que é meu caso, servimos no estacionamento, servimos na cantina, mas a nossa vida espiritual é uma vida morta, completamente morta. Precisamos ser acordados e chacoalhados pelo Espírito de Deus hoje. Essa pregação que você está ouvindo é para você mesmo, é para mim mesmo, não é para quem ficou em casa, não é para fulano, não é coisa de carioca, né? Fulano, Beltrano, igual carioca gosta de falar isso. É para a minha vida, é para a sua vida. Sabe o que tem acontecido? Estamos tão confortáveis, né, no nosso ambiente, sentamos no nosso sofá, assistimos o nosso Netflix, jogamos o nosso videogame, assistimos o nosso futebol. E daí, de vez em quando, nós olhamos pela janela e vimos o povo lá se afogando, se matando, e falamos, nossa, que triste, como é que está o mundo, né, gente? Que situação, né? Olha que tragédia. Nossa, já tem gente se matando de novo. Poxa, fulano morreu de câncer. Que situação terrível. Alguém entrou numa escola atirando, olha, esses jovens de hoje em dia. Aí, de repente, a gente cai uma lagriminha ou outra, a gente dá uma secadinha, senta no sofá de novo e a gente continua a nossa vida. Nós simplesmente não estamos nos importando. Essa é a verdade. Porque nós não estamos nos lugares onde deveríamos estar. Paulo, ele não estava enfiado dentro de uma sinagoga, ele não estava, apesar deles já terem passado por uma, eles estavam na rua pregando o Evangelho. Enquanto estamos sentados dentro das nossas casas, vivendo as nossas vidas, planejando as nossas férias, vendo qual é o próximo produto de beleza que eu vou comprar, ou qual o futebol que vai passar no domingo à tarde. Pessoas estão morrendo dentro dos hospitais, morrendo dentro dos presídios, morrendo nas ruas, tirando a sua própria vida. Os becos estão lotados de gente drogada, que perdeu completamente o sentido para a vida. E nós, como igreja do Senhor, como aqueles que falam que cremos nesse poder, e sabe, nessa coisa maravilhosa do Senhor, que Ele tem poder para fazer, só que, Senhor, o Senhor tem poder para fazer, mas não usa a minha vida não, porque eu estou confortável aqui na minha casa. Na verdade, Jesus usa outro, talvez lá um missionário, um pastor, usa outra pessoa, que já está gastando a vida com isso mesmo, porque eu estou muito ocupado. Nós nos tornamos esse tipo de gente. Às vezes pensamos, por que não vemos, Priscila, como vemos, sei lá, na Ásia, na África, e não vamos tão longe, no Brasil acontece também, nos Estados Unidos, pessoas levantando de cadeira de rodas, sendo curadas completamente de cânceres assim, absurdos. Por que não vemos no nosso meio? Porque nós não buscamos mais essas coisas. Nós não buscamos. Nós simplesmente não buscamos. Nós nem cremos mais. Eu quero contar uma coisa para você. Há 20 anos atrás, mais ou menos, eu recebi uma ligação e alguém falava, olha só, tem essa pessoa aqui com câncer, eu não lembro nem o nome da pessoa, para você ter ideia. Ela já está em cuidados paliativos no hospital, sofreu de câncer durante muito tempo, já fizeram todos os tipos de tratamento e chegou a hora dos finalmente. Os médicos estão dizendo que provavelmente essa semana ela morra. Eu lembro que eu estava ainda naquela transição da Jocum, peguei um dia de folga, fui naquele hospital, entrei e tinha uma pessoa, né, deitada, muito magra, muito magrinha, encolhida, como eu falei para você, nos cuidados paliativos, já porque não tinha o que fazer. Eu lembro que eu impus as minhas mãos sobre ela e eu orei, falei, Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito passe do alto da cabeça à planta dos pés, que o Senhor limpe o que tem aí dentro, que eu não sabia nem câncer de que era. Senhor, só o Senhor pode fazer isso aqui, nós não temos como fazer, só o Senhor. Amém. Aquela pessoa, ela nem se mexia, ela nem correspondeu, ela nem olhou direito para mim. Eu virei as costas, voltei e fui embora. 3 meses depois, eu recebi uma ligação. E falavam assim, sabe, Priscila, aquela pessoa que você orou há 3 meses atrás, eu pensei que iam falar, morreu.
né? Eu falei, nossa, até que demorou 3 meses, né, para alguém que já estava à beira da morte. Essa pessoa está hoje se batizando numa igreja evangélica. Aquela mulher não só havia sido curada, como ela havia se convertido, e 3 meses depois estava se batizando numa igreja evangélica. Talvez ela nem lembre do meu rosto, nem do meu nome, provavelmente que eu não lembro também o nome dela. Mas eu quero dizer para você que Deus usa gente pecadora como eu e como você, gente normal. E para te dar um exemplo, o meu pai havia morrido de câncer no pulmão 10 meses antes de eu fazer essa oração por essa mulher. Eu quero dizer para você que o poder de curar não está sobre uma pessoa, não está nas mãos de alguém exatamente, mas no Deus que pode todas as coisas. Nesse Deus que pode nos usar quando somos ousados e corajosos em falar, eis-me aqui, Senhor, eu posso ir, eu vou. Aí daí você não precisa se preocupar se vão se converter ou não, se vão ser curados ou não, porque a sua parte você está fazendo. E a parte maravilhosa, especial, 100%, na verdade vem dos céus. Não está nas mãos, não está nas nossas mãos. Vamos caminhar? No ponto 2 diz o seguinte, fomos chamados para lidar com a tensão da autopromoção. Quando esse milagre acontece, esse homem levanta, ele era, paralítico desde nascença, aquele povo fica no entusiasmo. E eles eram um povo pagão, um povo que acreditava, realmente supersticioso, e quando eles olham um acontecimento, eles não acham assim, um mensageiro, né? Os deuses mandaram um mensageiro, eles acham que os deuses haviam descido mesmo, literalmente, porque só Deus poderia fazer o que eles fizeram. E aí eles começam a trazer um monte de coisa. Vai o sacerdote do templo e pega oferenda, traz touro, deixa eu beber uma aguinha aqui. Como eu disse para você, minha voz ainda não está 100%. Ele traz touro, traz flores e toda aquela oferenda. Isso tem acontecido muito no nosso meio cristão. Você vê a necessidade de todos nós, pessoas religiosas ou não, em adorarem alguma coisa. O ser humano, na verdade, ele foi criado para adoração. Ele foi criado para adorar o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Só que quando nós não colocamos toda a nossa adoração nesse Deus poderoso, a nossa adoração precisa ir para algum lugar, não é isso? E foi isso que esses homens fizeram. A adoração deles precisava ir para alguma coisa. Até então, eles estavam adorando imagens. Mas, na perspectiva deles, os deuses haviam descido e eles começam a oferecer coisas. Queridos, como isso é um grande problema. Paulo e Barnabé, naquele momento, acho que eles ficam impactados por aquela situação e não sabem o que fazer. Eles poderiam ser, como eu disse para vocês, o politicamente correto e falar assim, coitados, né? É muito que a gente escuta hoje. Poxa, coitados, eles estão com o coração aberto, ali para nos oferecer um touro, para nos oferecer flores, né? Deus conhece o nosso coração. Não é muito discurso de hoje em dia? Então deixe que eles adorem, Deus conhece o nosso coração, não tem problema. Só que Barnabé e Paulo, eles nos dão uma grande lição, eles não permitem o que acontece. Queridos, precisamos tomar muito cuidado. Porque quando Deus usa pessoas, às vezes, para abençoar a sua vida, com uma palavra, com uma oração, com algo que você não entendia, com um apoio emocional, você não pode idolatrá-la. Os nossos joelhos, eles precisam se voltar e se dobrar somente para o Deus vivo. Cuidado com esse discurso hoje de homens e mulheres, principalmente no nosso meio cristão, e precisamos denunciar esse tipo de coisa, que se colocam acima do bem e do mal, que se colocam como a voz de Deus para que você faça ou deixe de fazer coisas na sua vida. Você tome muito cuidado com isso. Nós estamos com igrejas lotadas de todas as denominações, a gente precisa prestar muita atenção no que é falado, no que é dito, porque tem muita gente hoje, em nome de Deus, querendo manipular e controlar a vida das pessoas. Querem adoração para si, querem adoração para o que fazem. É como se todo o poder, espiritual estivesse nas mãos dessas pessoas. Cuidado, o pastor Marcos já falou isso, já escreveu sobre isso, cuidado com cobertura espiritual. Não, porque eu tenho uma cobertura espiritual. Queridos, se vocês esperassem cobertura espiritual, pastor, dos pastores da nossa igreja, de mim, de alguém, a gente não estava em bons lençóis, não.
Somos humanos como você, dependemos da graça de Deus, do poder de Deus, do perdão de Deus, da unção de Deus, como você depende. Cuidado com essas notícias, né? Não, porque o pastor fulano, o apóstolo fulano, o bispo fulano, ele vai liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Talvez a ideia dos caras é ficar jogando a Bíblia, a palavra profética, e ficar jogando a Bíblia nos irmãos. A palavra profética, ela está aqui dentro. Essa aqui é a palavra de Deus. Essa é a profecia de Deus. Deus ainda usa pessoas para falar conosco? Sim, Ele usa. Só que você tome muito cuidado com quem você, né, está buscando esse tipo de cuidado. Deus é o Deus de relacionamento. Tudo que o Senhor fez, todos os seus movimentos, foi para que eu e você tivéssemos proximidade dEle. Vocês lembram quando Jesus estava na cruz do Calvário e o véu se rasgou de baixo, do alto até embaixo. O véu se rasgou completamente. Isso foi um grande sinal de que não era mais necessário sacerdotes para representar, homens representando homens diante de Deus. O véu havia sido rasgado. Poderíamos passar, entrar com intrepidez de espírito, com ousadia no Santo dos Santos. Nós não seríamos mais fulminados, seríamos aceitos, porque o sacrifício maior foi feito. Hoje, temos colocado a nossa fé, às vezes, nas mãos de homens, como se eles fossem mais capazes do que nós de nos enxergarmos a Deus. Homens que, às vezes, a gente não tem essa idolatria, e primeiro a gente se defende, não, eu não tenho essa idolatria toda, eu não me ajoelho, eu não oro para esse tipo de gente, mas nós colocamos o decidir da nossa vida nas mãos e na decisão de homens. Foi exatamente ali que o apóstolo Paulo e Barnabé estavam inseridos. Aquelas pessoas idolatrando. E eles falaram, não é dessa forma. Vamos caminhar para o ponto 3. Nós vemos no versículo 14, acompanha comigo. Gente, isso aqui é o meu alarme, vocês escutaram, né? É o meu alarme dizendo o seu tempo está acabando. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo, gritando, amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Você vê que esses homens, eles não estão se aproveitando da fé das pessoas. Talvez eles falem, vamos aceitar uma flor, vamos aceitar um touro. Cadê o pastor Fernando? Está lá atrás? Já queria fazer uma picanha com touro. Falou, não, vamos aceitar só um touro, gente. A gente faz uma churrascada e dá tudo para missões. E eles começam a trazer, mas você vê que Paulo e Barnabé não ficavam, coitados, né? Deus conhece o nosso coração. Não, eles rasgam as suas vestes para mostrar o seguinte, gente, a gente é carne, sangue como vocês. Nós somos homens como vocês. Não olhem para a gente, não olhem para o que fizemos, olhem para o Senhor. Porque na cabeça daqueles pagãos, dos incrédulos, era impossível Deus fazer alguma coisa através de homens normais e naturais como eles. Mas é isso que o nosso Deus gosta de fazer, usar gente normal como eu e como você, para fazer coisas grandiosas, para curar pessoas, para estender as mãos. É interessante que Paulo e Barnabé já haviam sido perseguidos, né, pelos judeus. Eles entram na cidade, vem aquele tumulto, se aproveitam daquela situação. No final das contas, o povo estava idolatrando, no final estava todo mundo apedrejando. Não sei se você lembra, no domingo passado, o pastor estava falando sobre o tamanho da pedra. Quando a gente fala de apedrejamento, não era uma pedrinha pequenininha, eram pedregulhos, pedras enormes. Você imagina, eles jogaram tudo sobre Paulo. Paulo estava muito machucado, foi praticamente dado como morto. Então você imagina o corpo de Paulo, né, todo ferido, todo machucado, sangrando. Arrastaram ele para fora da cidade e jogaram. Todo mundo estava achando que Paulo estava morto. Paulo estava acabado. Conseguimos, calamos a voz desse homem. Aí do nada, Paulo de repente recobra os sentidos, levanta, sacode a poeira,
dá uma batidinha nas feridas e entra na cidade de novo. Meus queridos e minhas queridas, que homem é esse? Um homem que era imparável, completamente imparável. E eu penso na minha vida e na sua vida hoje, pegando a vida de Paulo como inspiração. Será que somos imparáveis para a obra de Deus? Ou qualquer problema que bata a nossa porta, dentro da nossa casa, no nosso ministério, no nosso convívio, na nossa saúde, a gente já não joga a toalha, não vou fazer mais nada para Deus. Eu não vou fazer mais nada. Eu não pedi para você levantar a mão, não, mas já aconteceu uma vez isso comigo. Muitos anos atrás, eu joguei a toalha e falei, Senhor, eu parei com tudo, exatamente tudo que o Senhor me chamou para fazer, eu parei. E quando eu terminei a minha oração, o Senhor falou para mim, eu vou te chamar só mais uma vez. E Ele repetiu o mesmo texto bíblico, que foi numa vez que eu tive o meu primeiro chamado missionário. Ele falou, eu vou te chamar só mais uma vez. E naquele momento eu estremeci completamente, em prantos, chorando, porque eu havia ouvido a voz dele audivelmente. Eu falei, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. A vida de Paulo é inspiradora, porque esse homem, ele não parava. Ele se levantava, se recompunha e entrava de novo. Porque ele tinha uma missão que era maior do que a vida dele. O que tem sido maior do que sua vida? É o seu trabalho, a sua profissão, o seu dinheiro, suas preocupações? O que tem sido maior? A sua família, a sua saúde? Por que você tem parado de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Por que você engavetou os sonhos e os planos de Deus a seu respeito? Ai de nós se não pregarmos esse Evangelho. Pessoas estão morrendo. Pessoas queriam ouvir uma palavra de esperança, de salvação. Pessoas queriam levantar das suas cadeiras de roda, terem o seu câncer curado, voltarem a enxergar, a falar, a ouvir. E onde está a igreja gloriosa do Senhor? Tem se escondido dentro da sua própria vida, até nos seus ministérios, tem ficado apática, estagnada. O apóstolo Paulo era imparável. Os inimigos sentaram, vocês podem vir. Os inimigos sentaram, começaram a confabular e falou, como a gente faz para parar esse homem? A pedra não teve, parece que não fez efeito. Pelo menos a gente queria dar medo nele, fazer alguma coisa. O corpo de Paulo já estava lotado de cicatrizes, porque não tinha mais onde bater, não tinha mais onde marcar. Ele fala, trago no corpo as marcas de Cristo. Talvez se tivéssemos acesso a fotos do corpo de Paulo, eram só cicatrizes para todos os lados. Não tinha mais lugar onde bater, onde machucar. E alguém falou, eu tive uma ideia, vamos fazer o seguinte, vamos cortar a cabeça dele. A gente corta a cabeça dele, acabou Paulo, acabou a mensagem, acabou. E hoje, é 8 de setembro de 2019, continuamos falando a mensagem de Paulo. Eles arrancaram a cabeça dele, mas eles não conseguiram arrancar a mensagem. E essa mensagem, ela ecoa pela eternidade até que o Senhor venha nos buscar. Essa mensagem, ela é imparável. Nós não temos o direito de parar. Nós não temos o direito de parar. Porque Deus entregou o seu único filho, Jesus, por amor a mim e a você. É uma mensagem de esperança. É uma mensagem que não tem como sentarmos na nossa casa e pensarmos só na nossa vida. É uma mensagem que não tem como ficar presa, encaixotada dentro do nosso coração. Que a vida do apóstolo Paulo nos inspire a tomarmos uma direção, a levantar dos nossos sofás e fazermos alguma coisa, para que a nossa voz seja conhecida nas ruas, para que a nossa voz seja conhecida nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, que não tenha lugar ou espaço em São José dos Campos para falar, nossa, está vazio, não tem nenhum cristão aqui. Sim, nós estaremos por toda parte, porque a mensagem que nos move, ela não conseguiu ser parada com a morte dos discípulos e apóstolos. Essa mensagem está dentro de mim e de você.
Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar. Eu quero dizer para você que já já a gente vai ter um tempo onde você vai vir aqui na frente para corresponder de alguma forma, responder essa mensagem que Deus está falando ao seu coração. Eu sei que a minha voz e eu estou falando algumas coisas, mas o Espírito Santo está falando no seu coração. Às vezes você nunca tem ouvido a voz do Espírito, mas hoje você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Ele está te lembrando de sonhos, Ele está te lembrando de projetos, Ele está te lembrando o motivo pelo qual você está vivo e respirando nessa cadeira hoje. É muito maior do que a sua vida. Eu quero saber se aqui nesse lugar existe alguma pessoa que entrou talvez na igreja evangélica pela primeira vez ou que nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo. Falou, eu quero aceitar a Jesus Cristo hoje. Eu quero, na verdade, não aceitá-lo, mas eu quero entregar a minha vida, a minha história, os meus caminhos, porque eu quero ser usado poderosamente como o apóstolo Paulo foi. Existe nesse lugar alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo? É só acenar para mim, eu não vou te chamar aqui na frente. Mais uma vez, existe nesse lugar alguém que nunca confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e gostaria de entregar a sua vida a Jesus? É só você acenar. Eu não vou pedir para você vir na frente. Amém? Eu entendo dessa forma que todos aqui conhecem de uma maneira profunda o Senhor. Espírito Santo, eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor libere os nossos corações nesse momento. Sopra o teu chamado sobre a tua igreja, conforme nós vamos louvar ao Senhor e cantar cânticos ao Senhor, porque Jesus é a nossa canção favorita. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor toque no coração e na alma daqueles que o Senhor precisa e quer na tua obra, porque assim o teu coração ele vai estar completamente satisfeito com a obra do Calvário. Em nome de Jesus, Pai, toma a direção e o centro das nossas vidas. Amém. Enquanto o louvor estiver tocando, e se você acha que de alguma forma essa mensagem ela tocou o seu coração e você está se sentindo impulsionado, está queimando lá um fogo no teu coração, eu quero que você fique à vontade para vir aqui à frente para orarmos juntos. Como o louvor vai dizer, nós vamos consagrar completamente a nossa vida ao Senhor. Mesmo que a gente não saiba ainda como, onde, porquê, mas que a gente dê esse passo de fé em nome de Jesus. Aqui nesse canto. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Ela veio? Ah, tá. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com teu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e tu
ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Você pode ficar de pé. Vamos todos louvar o Senhor em unidade. Aqueles que estão aqui à frente, vamos adorar o Senhor. Toda igreja, grande coro ao Senhor. Declarando toda a honra dele para ele. A glória, a força E o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Eu queria chamar mais gente aqui. Tá tudo ok aqui no microfone? Amém? Temos paralíticos aqui nesse lugar. Por favor, venham à frente. Pessoas com doenças graves, incuráveis, doenças autoimunes. Podem vir. Pessoas com câncer, nódulos, aleijados, com problemas físicos. Talvez o seu problema não seja físico, seja emocional. Síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Queria pedir que os intercessores da igreja, os que estiverem por aqui, os pastores, comecem a tocar nas pessoas. Porque Jesus é o centro desse movimento. Jesus é o centro de todo o mover espiritual dentro da igreja. Não somos nós quem curamos, nem a nossa oração fraca ou forte. Nós não passamos de seres humanos, mas é esse Deus que nós louvamos. É esse Deus que passava e continua passando por sobre a terra. Quando Ele quer curar, Ele cura. Nada é obstáculo, nada é empecilho. Você que tem problema no coração, você que está com válvulas entupidas, em nome de Jesus. Você que tem insônia, medo, pessoas acometidas nesse lugar de medo, elas tremem às vezes, elas não conseguem nem ir trabalhar. Em nome de Jesus, vem aqui na frente. A ousadia não estava somente nos homens que oravam, a ousadia estava nas pessoas que iam. Elas ousavam sair dos seus lugares, elas ousavam tocar.
elas ousavam acreditar. Lidamos com um Deus surpreendente. Ele pode fazer ou não pode fazer, Ele é Deus. Não somos nós que o comandamos, mas eu creio nesse Deus que se manifesta, nesse Deus poderoso. Se você tem algum problema com vícios, seja de pornografia, seja de drogas, seja de álcool, qualquer tipo de vício, de compras, você pode se levantar no meio aqui da oração e vir também, só para a gente não precisar te identificar. Não fique constrangido. Não fique constrangido. Deus sabe exatamente o que você tem e do que você precisa. O Espírito de Deus, Ele é o centro desse movimento. É tudo sobre Jesus, queridos, não é sobre nós. Nós somos só os coadjuvantes. Jesus é o protagonista dessa história. E Ele está aqui hoje, como Ele estava 2000 anos atrás, andando no meio do seu povo. Espírito de Deus, em nome de Jesus, nós pedimos nesse momento que o Senhor passe com bálsamo de cura, Senhor. Esse bálsamo que desce dos teus rios, do teu trono, Pai. Algo que não encontramos nas farmácias, nem nos médicos, algo que nós não encontramos nos humanos. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor cure. Em nome de Jesus Cristo, que todo câncer agora vá embora. Em nome de Jesus, todos os nódulos, em nome de Jesus, sejam retirados. Senhor, vai curando o coração, vai curando a alma, agora o espírito, aquele que se sente cansado, sobrecarregado, aquele que se sente desesperado, acometido de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Em nome de Jesus, nós declaramos agora a libertação aos cativos e oprimidos de coração, como diz a tua palavra. Espírito de Deus, manifesta a tua glória, o teu poder. Conserta as pernas, conserta a coluna. Restabelece agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos ao Deus que pode todas as coisas. Não nos deixa de fora do movimento poderoso que o Senhor está fazendo sobre a terra. Nós não queremos ficar de fora, Senhor. Move, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles com doenças na alma, com incredulidade, em nome de Jesus Cristo. Quebra toda a incredulidade hoje, Senhor. Quebranta corações nesse lugar. Liberta o teu povo do vício, Senhor. Quebra as cadeias do vício nesse momento. Pessoas completamente envergonhadas, pessoas dilaceradas por conta do vício, que não têm coragem de pedir ajuda a ninguém. O sangue de Jesus tem poder, nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Senhor, em nome de Jesus, envia os teus anjos, Senhor, que são conservos dos servos de Deus. Eles estão a nosso comando, segundo o teu poder, a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai libertando, Deus, o cativo e o oprimido de coração, em nome de Jesus. Balançando, Pai, em nome de Jesus, fora agora. Em nome de Jesus, todas as doenças congênitas, todas as doenças herdadas, em nome de Jesus. Vai curando o sangue do teu povo. Coisas que parecem tão simples, Senhor, aos olhos dos outros, estão interferindo na vida dessas pessoas. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Manda embora agora, Senhor. Espírito de Deus, venha como fogo sobre a tua igreja. Venha como fogo sobre a tua igreja, queimando tudo aquilo que não é seu, fazendo regredir, Senhor, em nome de Jesus, toda a doença agora, em nome de Jesus. Alcança, Deus, em nome de Jesus, a comunidade. Alcança, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, os irmãos que estão do lado de fora no estacionamento. Alcança as ruas, Senhor, ao nosso entorno. Nós não queremos cura somente para nós. Que desse lugar saiam rios e rios e rios de cura, rios e rios de vida, de esperança. Em nome de Jesus, que não pare em nós, mas que corra por toda a comunidade, todas as ruas, Senhor, todos os bairros de São José dos Campos, porque não há limite para o poder do Senhor. Vai invadindo, Senhor, nesse momento as casas, os prédios, em nome de Jesus. Que não pare em nós o mover do Teu Espírito. Que não seja só para nós a bênção desse dia. Alcança, Deus, em nome de Jesus. Nós cremos, Deus, Tu és poderoso. Espírito Santo, para terminar, nós pedimos, querido, amado, doce Espírito, distribui os dons do Senhor para a Tua igreja, como edificação do corpo de Cristo, para que possamos servir uns aos outros. Distribui os Teus dons segundo lhe apraz, segundo lhe dá prazer, segundo a Tua vontade.
Em nome de Jesus, distribui sobre o teu povo, passeia na tua igreja, que eles sintam o Senhor passando neles e por dentro deles e na mente deles, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, faz o que o Senhor costuma fazer. Quando eles saírem nesse lugar, ao entrar nas suas casas, em nome de Jesus, a tua presença poderosa entre em cada lar, em cada lugar aonde eles pisarem. Senhor, que eles consigam ser bênção essa semana, eles consigam se levantar em ousadia, Senhor, em nome de Jesus, porque é assim que o Senhor faz, é assim que a sua igreja se movimenta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Não se esqueçam, gente, ó.